Oi, leitores! Voltei com mais um vlog de leitura aqui nesse canal. Eu tava doida pra começar esse vlog, porque eu tô louca pra começar o livro. Então, antes de começar o livro, né, eu preciso vir aqui dar essa abertura pra vocês. O livro que eu vou ler provavelmente já tá aqui na descrição, né, no título do vídeo, que é Leitura de Verão. Eu vou ler ele no Kindle, tá? É em e-book mesmo. Está aqui o livrinho. Gente, tô ansiosa pra começar essa leitura, porque eu já ouvi muita gente falando bem. É da autora Emily Henry, que pra mim é novidade, né? Não conhecia. E esse livro é um best-seller instantâneo do New York Times, que vai contar aí uma história de romance com 2 escritores e uma temporada na praia. Gente, protagonistas, escritores, né, autores, nossa, eu adoro. Estou com, assim, as minhas expectativas lá em cima. Se vocês querem saber a minha opinião, me acompanhem. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, quem ainda não é inscrito. Aqui embaixo tem todos os links, meu link da Amazon, enfim, vários links pra vocês utilizarem, que vão estar me ajudando muito, muito, muito. E é isso, gente, bora começar a ler. Hoje é domingo, né, esqueci de falar. Que dia é hoje? Não sei, amada. Não sei o dia. Peraí, deixa eu ver. Eu tava em casa, eu dei você. Som de balada que você ouviu era só a TV. Do nada, uma música. Hoje é dia 7 de agosto. Agora é 11h20 da manhã. Vou dar início ao almoço. E enquanto isso eu vou começar a ler o livro. E eu queria conseguir ler ele todo hoje, tá? Mas não sei quantas páginas tem. Deixa eu ver essa informação aqui no Kindle. Ele tem 388 páginas, então vai ser bem rapidinho, eu acho. Vamos ver se eu consigo ler ele todo hoje. Aqui diz mais ou menos 7 horas de leitura. Então vamos ver o que vai acontecer, tá? Eu vim aqui atualizando vocês. Tá, gente? Até mais. Gente, cheguei a 35% do livro, tá? Ainda é domingo. E resolvi voltar aqui, né, pra comentar com vocês algumas coisas. A nossa protagonista é a January, que é janeiro em inglês, né, em português no caso. E o Augustus, e os dois são escritores. Ela tá passando por uma fase muito difícil da vida dela. Ela tá tentando lidar com a morte do pai e algumas descobertas que ela fez quando ele morreu. Não, são coisas bem desagradáveis, na verdade. Então ela vai pra essa casa que ele tinha, que ela não sabia, porque ela não precisa pagar aluguel, ela tá passando por dificuldades financeiras também. E coincidentemente, ao lado, o vizinho dela vai ser o Augustus, que é um cara que ela conheceu na faculdade, né? Eles fizeram faculdade juntos, na verdade, e eles eram rivais na cabeça dela, porque ele também era escritor, daí eles ela mentalmente competia com ele, tipo, quem escrevia melhor e quem ganhava mais prêmios na faculdade, tipo, uma coisa assim, sabe? Mas eles fizeram um trato. Claro que o começo ali, eles meio que, a gente se odeia, sabe? Quando eles começaram a conversar, e eles estavam passando pelo mesmo problema, que é bloqueio criativo. Ela tem que entregar um livro em 3 meses e ela não estava conseguindo, né? Por causa de todos esses problemas na vida dela. Então ele dá a ideia porque ela escreve romances e ele escreve, pelo que entendi, é thriller, sabe? E ela meio que não gosta, que ele menospreza o romance, sabe? Então eles fazem um acordo, né? De ela escrever um thriller e ele escrever um romance, uma comédia romântica. Vai ser muito bom, vai ser muito engraçado. E ela aceita, porque ela precisa sair da zona de conforto dela, e porque não tá rolando mesmo escrever o romance dela. Então a gente tá aí nessa caminhada, e daí assim, eles combinaram na sexta-feira, ele leva ela pra conhecer um pouco do ambiente, como ele se prepara pra escrever um livro. E no sábado, ela leva ele a encontros, né, perfeitos, assim, de comédias românticas mesmo, sabe? E é muito legal isso. Já teve o primeiro, né, final de semana, que eles... Ai, gente, é muito legal. É engraçado, é fofo. E sabe o que eu tava parando pra refletir aqui, assim, sabe?
as coisas que a gente... As coisas que tem nesses livros de romance. O que me cativa tanto nos livros de romance são os pequenos detalhes. São os detalhes... Por exemplo, eles estavam voltando, né, de um desses compromissos deles. E ela tava lá divagando, porque o livro é escrito em primeira pessoa. E por enquanto só tem o ponto de vista dela, não sei se vai ter o dele, tá? E ela estava de olho fechado enquanto ele dirigia. Ela tava lá pensando mil coisas quietinha na cabeça dela, de olho fechado, assim, no banco. E daqui a pouco ele freou bruscamente. E ela, tipo, que merda tá acontecendo? Dele, ai, desculpa. Eu não tava prestando atenção na estrada. E daí, ele quase bateu o carro, sabe? Daí ela fez uma piadinha, dizendo que ele tava pensando em outra coisa, não sei o quê. Mas, gente, por mais que a autora não escreveu isso, era óbvio que ele tava olhando pra ela, né? Porque ela tava ali do lado, de olho fechado, assim, no carro, refletindo. Com certeza ele estava olhando pra ela e quase bateu o carro. Sabe, essas pequenas coisas. E agora eu parei num momento muito legal também. Como eles se conheceram na faculdade, eles se pegaram um dia. Se pegaram loucamente um dia na faculdade, numa festa de faculdade. E daí, ele tava contando, assim, porque ele não acredita no amor, ele não tem relacionamentos, nunca teve. E ele disse que ele falou, eu namorei uma vez, um mês com a fulana. E daí, ela disse assim, não, mas tu namorou um mês com ela, mas a gente... ficou tal dia que tu disse que tava namorando com ela. Mas eu tinha terminado com ela. Daí ela falou assim, terminado com ela? Daí ele disse, terminei eu terminei no dia da festa que eles ficaram. Daí ela assim, como assim? Por que tu terminou com ela? Tu ligou pra ela durante uma festa pra terminar com ela? Por quê? Por quê, gente? Porque obviamente ele queria ficar com ela. Céu. E a descrição que ela faz dele, assim, de ser um cara sério, que tem um sorrisinho torto, que é mais fechadão, assim, com um olhar muito penetrante, um olhar que deixa ela meio doida, assim, sabe? Ai, sabe, essas coisas me encantam muito nos livros. Eu fico, assim, toda boba, sabe? Mas é isso, gente. Já falei demais, 6 minutos aqui já deu. Volto quando eu avançar mais um pouquinho, tá? Tá muito bom. Oi, gente, voltei. Hoje é dia 8/8. Temos um portal aí energético hoje, dia 8/8, aquelas. Então, eu já tô muito universo, lei da atração. Mas enfim, sobre o livro, cheguei a 75%. E não deu pra ler tudo ontem, mas tá bom. Já li bem rápido. Talvez esse livro... Talvez não. Ele é slow burn. Não slow burn estilo Mariana Zapata, mas ele é slow burn, tá? A construção ali do relacionamento deles é muito lenta. Eles se tornam amigos primeiro. Muito aos poucos eles vão trocar confidências e contar os segredos e os traumas um pro outro. Então estejam cientes disso. Já teve algumas cenas calientes, bem calientes. Mas principalmente o nosso mocinho, ele é muito mais bloqueado. Tem muito mais trauma do que ela. Tanto que ele é aquele clichê do cara que não se relaciona com ninguém, não quer nada sério, sabe? Só coisas casuais. Mas são os detalhes que entregam ele, que ele realmente tá se apaixonando, já tá apaixonado por ela. E ela já percebeu que ela tá bem cadelinha dele mesmo. E tá tudo bem. E ela sabe que ela vai, ó... Ela já entendeu isso. Mas assim, tá bem interessante, gente. Tá bem legal, eu tô gostando bastante. Chegou um ponto, assim, do livro que eu achei, assim, realmente que não ia rolar, que não ia dar certo esses dois, porque é bem complicado, assim. As coisas que eles já passaram na vida. Tá balançando meu celular, pessoal minha? Esse livro tem bastante clichês, assim, na verdade. Então, é isso. Por enquanto é isso a minha atualização. E provavelmente quando eu voltar vai ser pra encerrar o vlog, porque falta pouquinho agora. E contar minha opinião final pra vocês. Eu espero que vocês estejam gostando. Oi, voltei. Hoje é dia 9 de agosto. Eu terminei de ler Leitura de Verão ontem de noite.
E eu fiquei pensando bastante sobre a nota que ia dar e sobre o que eu ia falar aqui pra vocês. Primeiro ponto que eu preciso falar é sobre o final do livro. Ai, meu Deus, teve algumas falas. Teve uma fala do protagonista que me incomodou muito. Que eu fiquei muito puta mesmo da cara. Porque não posso falar, senão seria um spoiler, tá? Mas fiquei um pouco decepcionada com ele, né? Expectativas foram criadas, né? Mas tudo bem. Eu vou falar sobre isso depois, daí eu vou avisar que tem spoiler, tá? Então, por enquanto, tranquilo. Podem continuar assistindo que não vou falar nada de spoiler. Sobre a construção do enredo desse livro, é uma construção de livro muito interessante. Ele tem uma linguagem, assim, uma forma de escrever da autora diferente, assim, digamos que não é tão simples, mas também não é tão difícil. Não sei se eu consigo explicar pra vocês. A linguagem que ela usa, assim, é mais, como é que eu vou dizer, mais elaborada. Mas nada que vá atrapalhar a leitura, tá? E assim, teve alguns momentos descritivos ali, onde a protagonista, ela repetia muitas vezes a mesma coisa. Ela falava muito sobre o trauma do pai, então ficou um pouco cansativo essa parte. E eu tive que pular ali algumas partes porque tava assim, nossa, não aguento mais, sabe? E não era uma coisa que eu não tinha lido antes, eu já tinha lido, então por isso que eu pulei, pra não, né, pra não cansar tanto. Mas eu acho que a construção da personagem, todo com seus traumas ali, foi bem escrito. O protagonista também, todo um jeito peculiar, né? O nosso mocinho, ele é assim, aquele cara, como eu disse antes, né? Aquele cara fechado, que não é tanto se abrir. Foi muito aos poucos, assim, as coisas foram muito aos poucos mesmo. Até por isso que eu falei que é um romance mais slow burn, porque é construído muito devagar. Ou não, é construído devagar, não muito, né? É uma leitura que vale a pena. É uma leitura que vale a pena. Mas se vocês me perguntarem assim, Bacarte, vale todo o hype que esse livro teve? Porque, gente, pelo amor de Deus, foi um dos livros mais comentados do TikTok. Gente, minha opinião particular, já li livros melhores, tá? Ele não foi um dos favoritos, e a nota que eu dei pra ele foi 4 estrelas. Porque eu esperava mais um pouquinho desse livro, pelo tanto de hype, porque a gente cria, né, as nossas expectativas, né? Como tudo na vida. Então eu esperava mais dele um pouquinho, sim. Eu esperava que fosse mais. A nota 4 foi por causa, assim, mais dessa descrição muito longa e muito repetitiva da protagonista. O livro realmente é escrito em primeira pessoa só por ela, não tem a parte ali do mocinho, né? A gente não sabe o que ele tá pensando, o que ele tá, né, imaginando, sentindo por ela. E acho que faltou um pouco também. E também essa fala do protagonista no final do livro me decepcionou um pouco. Nossa, dá vontade até de chorar só de lembrar. Mas é isso, gente. Eu acho que valeu a pena a leitura. E vocês agora precisam ler e tirar suas próprias conclusões. E agora me digam também, se vocês já leram, o que vocês acharam. A partir deste momento vai ter spoiler. Então, se tu não quer pegar o spoiler, não leu ainda, então pode parar de assistir por aqui. Um beijo! Bom, gente, agora vamos falar do spoiler. O que aconteceu? Meu Deus do céu. Sabe aquele momento do final do livro onde tem as grandes declarações? Então, o que acontece aqui é que esse mocinho, ele tem uma ex-mulher, que ele não se divorciou oficialmente dela ainda. E daí, quase ali no final do livro, a ex-mulher dele vai atrás dele porque ela quer voltar com ele. E no momento em que a nossa protagonista tá junto dele, e ela vê que é a ex-mulher dele, e ela sai, vai embora, deixa ele lá, ela fica, tipo, bem triste, assim. E daí, quando eles voltam a se reencontrar no outro dia, e que ele vai fazer a grande declaração, né, pra falar que escolheu ela e tal, ele tem uma fala, tá, interpretação de texto. Eu interpretei que ele ficou em dúvida no começo se ele queria realmente a ex-mulher ou a nossa protagonista. E como assim? Sabe, eu acho que se tu tem dúvidas de quem que tu vai ficar, então ela não era a pessoa certa pra ele. Se ele ainda tinha dúvidas, ele teve que ir pra casa e ficar pensando. E ele fala pra ela que achava
que realmente ele poderia voltar com a ex-mulher, que ele poderia fazer dar certo. Mas só depois que ele foi pra casa e parou pra pensar, e que ele decidiu, que ele viu que não era isso que ele queria, que era a mulher, que era a nossa protagonista. E eu fiquei, mana, tu vai falar alguma coisa pra ele? Tu tem que falar se ele tem dúvidas. Então não era a escolha certa. E ela só aceita isso. Eu fiquei assim, mano, como assim? Como assim? Só eu que tô vendo isso, só eu que tô achando errado, porque eu li as resenhas que tinha no Scooby e ninguém falou sobre isso, tá? Mas isso foi um ponto que me deixou bastante decepcionada. Meu Deus. Mas é isso. Também quero dar outro spoiler, que é sobre as cartas do pai. Achei muito interessante que o desfecho que a autora deu, né, pra essa problemática ali com o pai dela, que aconteceu, né, que é falado ao longo de todo o livro, repetidas vezes. Mas foi bom o desfecho, achei legal, né, deu pra gente entender o que aconteceu com o pai dela. E depois ali, né, o final com a mãe, tudo foi bem legal mesmo. Era só essas questões aí, né, essas coisas que eu queria pontuar pra vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se eu tiver aí com a minha dicção um pouco ruim, com meus pensamentos um pouco fora de ordem, vocês me desculpem. Se vocês não entenderam alguma coisa, é que aos pouquinhos eu tô voltando pro YouTube. Parece que a gente perde um pouco a mão de gravar vídeo. Mas eu quero que vocês comentem o que vocês acharam, se vocês leram o livro, o que vocês pensam sobre esse livro, se vocês acham que valeu todo o hype, né? Se vocês gostaram, se vocês amaram, se vocês odiaram, me contem tudo. E é isso. Até o próximo vídeo. Um grande beijo.